Vocês já ouviram falar na Torre de Hanoi? Tá, a Torre de Hanoi então é um seguinte jogo. Então a gente tem 3 torres e N discos. De tamanhos distintos. E bom, todos os discos começam na mesma torre. Eu já vou tentar fazer um desenhozinho. Começam na mesma torre, em ordem, e estão em ordem crescente. Tá, então, o jogo é o seguinte, então tem 3 torres, e em uma torre tem vários discos. Então são os disquinhos que tem um buraco no meio e você coloca na torre. Que a partir de agora eu vou colocar só um. Então, e cada disco tem tamanhos diferentes, então se a gente tiver 3 discos, tem um disco grande, um disco médio e um disco pequeno. Todos eles começam a mesma torre. Tá. Não, o jogo começa assim. Tá, então eu vou... aquele negócio vai mudando assim. Isso. Tá, eu vou desenhar os discos por tracinhos azuis. Tá, então a gente tem um disco grande, um disco médio e um disco pequeno, que estão nessa torre aqui. E aí o que a gente quer fazer? Eu quero mudar todos esses discos dessa torre para uma outra torre. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, a gente tem umas regras para seguir. Então a primeira regra é que só um disco pode ser movido. Isso. Só um disco pode ser movido por vez. E a segunda regra é que nunca um disco maior. Nunca um disco pode estar em cima de um disco menor. E o objetivo é mudar todos os discos de uma torre para outra. Então, o objetivo é mudar todos os discos. Tá, então vamos tentar fazer isso aqui. Então eu quero mudar todos esses 3 discos dessa torre para alguma outra torre. Eu só posso mudar um disco por vez e nunca posso colocar um disco maior em cima de um disco menor. Então, o que a gente faz para começar? Então a gente tem que tirar esse pequenininho daqui e colocar aqui. Tá, e agora... Oi? Acho que seria melhor colocar naquele último. Não faz diferença. Acho que faria diferença sim. Assim, se você quer fazer em qualquer quantidade de movimentos, não faz diferença. Tá, então agora vamos mover isso. O que a gente tem que mover aqui? Então a gente pode mover agora esse médio aqui, né? Só que a gente não pode colocar ele aqui, porque senão ele vai ficar em cima do disco pequeno. Não, qualquer uma das 2 torres. Então, por isso que não faz diferença. Não tem que ser na última torre, pode ser na torre do meio. Então a gente vai colocar o disco médio aqui. Então agora o grande a gente não pode mover, né? Porque ele não pode nem entrar aqui, porque ele é maior que os outros 2. Então a gente tem que mover esse cara daqui para cá. Aí agora a gente move o grande daqui para cá.
Aí põe o pequeno de volta aqui, isso mesmo. E aí põe o do último no meio e depois o do início do meio. Aí depois muda o pequeno aqui. Não, se mudar para a torre que você quiser. Vai dando mesmo. Vai ter que fazer a mesma coisa. Só que do outro lado. Tá, então a gente consegue fazer isso. E a pergunta... Então a pergunta é qual é o número mínimo de movimentos que precisamos fazer. No caso de 3 foram 7. A gente fez 7 movimentos. Mas eu quero resolver para qualquer N. Então eu só posso ter 10 discos, quantos movimentos eu preciso. Dois N mais 1, no caso de 3, daria 9. Menos 1. Você falou, eu entendi mais 1. 3 mais 3 mais 7. 2N mais 1. Sim. 7. Mas faz do caso N igual a 1. N igual a 1 você precisa de quantos movimentos? 1, né? Tá, então pensem um pouquinho, façam os casos pequenos para tentar fazer alguma coisa. Você fez o caso igual a 1, igual a 2, igual a 3? E o N igual a 2? Tá, então a gente começa fazendo os casos pequenos aqui. Então eu quero fazer o caso N igual a 1. Então a gente tem 3 torres. Um disco. A gente já precisa de um movimento, não é? Só mover esse disco daqui para cá. Então a gente precisa de um movimento. Para N igual a 2. Então a gente tem 2 discos. Então como é que a gente faz? Eu posso mover esse disco primeiro para cá. Então um movimento. Aí eu movo o disco maior para cá. 2 movimentos. Depois eu movo o menorzinho de volta para cá. Então são 3 movimentos. N igual a 3. Bom, N igual a 3 a gente fez lá. 7 movimentos. Eu não vou fazer de novo. N igual a 4. Oi? Então eu vou fazer um N igual a 4. Então a gente tem 4 discos aqui. 1, 2, 3, 4. Então vamos contar aqui quanto você tem que fazer. Então eu posso mover o menorzinho para cá. 1. Aí eu movo o segundo para cá. 2. Depois um menorzinho para cá. 3. Eu movo esse cara agora. O terceiro para cá. 4. Menorzinho para cá. 5. 6. 7. Agora eu movo o maior de todos para outra torre. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Então, para N igual a 4, a gente precisa
precisa de 15 movimentos. Ah, mas somando potência de 2. São potências. Fazendo igual a 5. Tá, eu não quero mais ficar desenhando, então eu vou escrever o tamanho dos discos. Então a gente tem o disco 1, então a gente tem 3 torres. Aí aqui vai estar o disco 1, 2, 3, 4 e 5. Então os discos estão em tamanho crescente, né? O disco 1 é menor e assim por diante. Tá, então como é que a gente tem que resolver? Como é que a gente faz para resolver o caso 5? Então assim, vocês têm que sempre pensar que a gente já fez 4 casos antes. A gente não pode esquecer o que a gente já fez. Vamos tentar usar o que a gente já fez para fazer esse aqui. Então, por exemplo, para eu fazer isso aqui, em algum momento eu vou ter que mover o último disco. Certo? Eu só posso... E quando é que eu posso mover o último disco? Eu só posso mover o último disco se os 4 que estão em cima estiverem numa mesma torre. Não é? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Então, primeiro eu tenho que mover todos esses 1, 2, 3, 4 para cá. Ou para outra torre. E aí, quantos movimentos eu preciso para fazer isso? Está escrito lá, né? A gente precisa de 15 movimentos para mover 4 discos de uma torre para outra. E agora o que a gente faz? A gente move o 5 para cá. Então a gente precisa de mais um. E agora a gente move esses 4 que estão aqui para cá. E aí de quantos movimentos a gente precisa? 15. Aí para mover 4 discos precisa de 15. Então são 31 movimentos. Tá, então vamos deixar isso mais formal. Então, uma coisa importante sempre dar nome para as coisas. Então chamamos de Tn, é o número mínimo de movimentos com N discos. Tá, então agora eu quero criar uma recorrência para o Tn. Vamos apagar aqui. Tá, então vamos tentar resolver. Então eu tenho aqui minha torre, vamos tentar resolver. Então eu vou ter discos 1, 2, 3, até o N mais 1. Então eu tenho N mais 1 discos. Então, quantos movimentos eu preciso para fazer isso com N mais 1 discos? Então a gente pode começar fazendo isso aqui, né? Primeiro, para mover o último disco, eu só consigo mover o último disco se todos os N primeiros estão na mesma torre. Né? Porque ele não pode ficar em cima de nenhum desses. Então eu tenho que mover todos esses para cá. Quantos movimentos eu fiz aqui? Tn, não é? Eu precisei mover N discos. E aí agora o que a gente faz? A gente move o N mais 1 de lugar. Então a gente usa um movimento para fazer isso. E agora a gente tem que mover esse cara de volta para cá. E a gente precisa de quantos movimentos? Tn. Então o Tn mais 1, 2Tn mais 1. Oi. Então, o N mais 1 aqui é o índice. Não é?
o T5 é igual a 2T4 mais 1. O N mais, esse mais 1 está aqui embaixo, né? Não é Tn mais 1. É o T para o N mais 1. Todo mundo entendeu isso aqui? E o mais 1 que está aqui está do lado de fora, né? Está aqui o Tn. Tá, então agora a gente pode calcular quantos números desses a gente quiser. Para o 6, dá quanto? Vamos fazer assim. Então, o T6 é 2T5 mais 1. 31 vezes 2, 62, mais 1, 63. O T7, 2T6 mais 1, 127. O T8, 2T7 mais 1, 255. O T9, 2T8 mais 1, 511. E o T10, 1023. Tá, e daí? Agora eu quero achar uma fórmula fechada. Então agora a gente olha para os nossos números e tenta ver se a gente consegue, que vocês muito fizeram, se a gente consegue achar uma fórmula que funciona para todos esses casos. Não, vamos olhar para os casos pequenos. Então, 1, 3, 7, 15 e 31. Não, todo número é múltiplo de 1. Então, para mim o natural é olhar para as potências de 2, né? Então, se a gente soma 1 dá 2, aqui dá 4, aqui dá 8, aqui dá 16. Aqui vai dar 32, ali vai dar 64. Hã? É. Então, a nossa conjectura é que o Tn é 2 elevado a n menos 1. E isso funciona pelo menos para os 10 primeiros casos. O que é uma conjectura? Então, a conjectura é uma coisa que você acha que é verdade, mas você não sabe provar ainda. Isso aqui é uma conjectura, e a gente vai provar agora. Tá, isso aqui funciona até por caso igual a 10, né? Então, 64 menos 1, 63, 128 menos 1, 127, 256 menos 1, 512 menos 1, 1024 menos 1. Tá, então é muito azar isso está errado, porque funciona para os 10 primeiros casos. Então, mas agora como é que a gente prova isso? Então a gente usa a nossa recorrência aqui e prova por indução. Então vamos provar. Por indução. É que o Tn é 2 elevado a n menos 1. O que a gente precisa provar por indução? Então o primeiro passo da prova por indução é verificar o caso n igual a 1. Então o T1 é igual a 1. Estava aqui, né? Mas isso aqui é verdade. E qual é o segundo passo? Então, o segundo passo é mostrar que se o Tn é 2 elevado a n menos 1, então o Tn mais 1 vai ser 2 elevado a n mais 1 menos 1. Então, a gente tem que mostrar que se vale para o n, também vale para o n mais 1. E aí, como é que a gente mostra isso? Então, a gente só usa a nossa recorrência que a gente achou aqui. Então, por hipótese de indução. Então, essa é a nossa hipótese, né? A gente assume que vale para n. Então, por hipótese de indução, o Tn é 2 elevado a n menos 1. E a gente quer calcular o Tn mais 1. Quanto é o Tn mais 1?
Então a gente quer mostrar que vale isso, a gente não sabe ainda. Mas o que a gente sabe sobre o Tn mais 1? A gente sabe que o Tn mais 1 é 2Tn mais 1. Então o Tn mais 1 é 2Tn mais 1. 2 vezes o Tn é 2 elevado a n menos 1 mais 1. Então isso vai dar 2 elevado a n mais 1 menos 2 mais 1. Então dá 2 elevado a n mais 1 menos 1, que é o que a gente queria mostrar. Então, por indução, vale que o Tn é 2 elevado a n menos 1 Então, só uma coisa legal, o T20 já é aproximadamente 1 milhão. Então, se você não parece tão absurdo pensar numa torre com 20 discos, mas se você tentar resolver, você vai precisar de 1 milhão de movimentos. Então, bom, esse problema ele é de 1800 e pouquinho, e com ele veio uma lenda de que em algum templo existia uma torre dessa com 64 discos. E aí os monges tinham que fazer esses movimentos, e quando eles terminassem, o mundo ia acabar. Não, mas eles não vão terminar, porque o T64... O T64 é muito grande. Se os monges fizessem um movimento por segundo, eles ainda iam demorar mais de 500 bilhões de anos para resolver. Então o T64 não dá para... Vocês podem procurar na internet e ver quanto é. Hã? Não, isso é só uma lenda. Não, acho que se pensar de certa forma, até o Sol expande, já só daqui a 3 milhões, Tá, então a gente vai agora passar para a aula 8 que vocês ganharam agora, que é a desigualdade. E a primeira coisa que a gente vai aprender, que eu vou lembrar para vocês, é isso aqui. Então, para todo número x real, vale que x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, isso todo mundo aprendeu, né? Então, o quadrado de um número sempre é positivo, e mais do que isso, a igualdade vale se e somente se o x igual a zero. Então, o x ao quadrado, para qualquer número real, é sempre maior ou igual a zero, e ele só vai ser zero se o x for zero. Então, essa é a primeira desigualdade. E dessa, todas as outras vão ser consequência. Então, o nosso segundo é desigualdade das médias. Que diz o seguinte. Então, a gente começa com a versão para 2. Dados dois números reais. Sim, positivos. Vou chamar de A e B. Vale que então, sempre que a gente tem dois números reais positivos, vale que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Então, isso aqui a gente chama de média aritmética, entre dois números. Ou MA.
E esse cara é a média geométrica. Então, a média aritmética a gente soma e divide por 2. A média geométrica a gente multiplica e tira a raiz quadrada. Então, a média aritmética sempre é maior do que a média geométrica. Bom, maior ou igual. E, bom, vale igualdade. Se e somente se o A é igual a B. Então, esse lado sempre vai ser maior ou igual a esse, e só vai ser igual se o A for igual a B. Se o A for diferente do B, a desigualdade é estrita. Porque o quê? Que vale isso? É o que a gente vai fazer agora, a gente vai provar. Então vamos provar. Então prova. Tá, então eu quero provar isso aqui. Então A mais B sobre 2, maior ou igual a raiz de AB. Então vou multiplicar, passar o 2 para lá. Então A mais B maior ou igual a 2 raiz de AB. Isso aqui é se somente se. E agora vamos passar o 2AB para cá, então se somente se o A mais B, A menos 2 raiz de A raiz de B mais B maior ou igual a 0. Então isso aqui acontece somente se isso aqui acontece. Né? Raiz de A vezes B, raiz de A vezes raiz de B. Tá, agora esse aqui é um produto notável, não é? Isso. Então a gente pode escrever, então se somente se, se somente se. Então o A é raiz de A ao quadrado, o B é raiz de B ao quadrado. Então aqui a gente está ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então isso aqui é raiz de A. Porque é ao quadrado. É. Então, como esse cara aqui é verdade, porque ele é o quadrado de um número real, lembrando que as raízes existem, porque na nossa hipótese os números são reais positivos. Então, esse aqui é um quadrado, então é sempre maior ou igual a 0. Então, a gente volta e prova a desigualdade entre as médias. Então, todo mundo entendeu a desigualdade entre as médias? Então, isso é a prova disso. Provar que a média aritmética é maior ou igual a média geométrica é isso aqui. Então, isso é equivalente a provar isso aqui. Aí a gente passa esse cara para lá, então é equivalente a provar que esse cara é maior ou igual a 0. Mas esse cara aqui ele é um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito. Esse cara aqui ele é um quadrado disso aqui. Então, se ele é um quadrado, ele é maior ou igual a 0. Você pode pensar ainda ao contrário, é mais fácil. Oi? Eu não entendi. Nada. Você entendeu o enunciado? Você entendeu o que é a verdade que nenhum de nós entendeu. Vocês entenderam o enunciado? Tá, então, o enunciado é o seguinte, a gente tem dois números A e B positivos, então a média aritmética deles, quer fazer isso, somar e dividir por 2, é sempre maior ou igual que a média geométrica. Mas para que a gente quer saber isso? Porque a gente vai usar para fazer exercício daqui a pouco. Ou então para o professor de você não tentar enganar você e tentar fazer a sua média geométrica das suas notas. Aí você fez a prova. Isso, agora eu vou provar isso aqui. Então a prova, a gente olha para esse cara aqui. Então esse cara é maior ou igual a 0, porque ele é um quadrado. Então quem é esse cara ao quadrado? Vai dar raiz de A ao quadrado, menos 2 raiz de A, raiz de B, mais raiz de B ao quadrado. Então dá A menos 2 raiz de A, raiz de B mais B.
A gente passa esse menos 2 raiz de A raiz de B para o outro lado. Então fica A mais B maior ou igual a 2 raiz de A raiz de B. Que é o que está escrito lá. Tá, então isso é o caso 2. Então vamos colocar mais geral. Então, mais geralmente. Vale que se x1 até xn são reais positivos, então isso é geral. Então, se eu faço a média aritmética de n números, que é x1 mais x2 até o mais xn sobre n, isso é sempre maior ou igual que a média geométrica, que agora é a raiz enésima do produto. Esse enunciado todo mundo entende? Então, aqui é só para dois números, A e B. Eu posso ter n números, e aí vale que se eu fizer a média aritmética, que é somar todos eles e dividir pela quantidade de números, é sempre maior ou igual que a média geométrica, que é você multiplicar todos eles e tomar a raiz enésima. Lembramos, se o n igual a 3, fica uma coisa A mais B mais C sobre 3, é sempre maior ou igual que a raiz cúbica de ABC. Tá, então vamos provar isso aqui. E a gente vai provar isso aqui por indução. Indução de novo? Não, indução agora é para o resto da vida. Você vai multiplicar todos os números. Então vamos fazer para o n igual a 4. Então eu quero provar que x1 mais x2 mais x3 mais x4 sobre 4 é maior ou igual que a raiz quarta de x1, x2, x3, x4. Mas o n igual a 3 é mais difícil que o n igual a 4. Vocês vão ver por quê. Então, o que a gente faz agora? Tá, então agora o x1 mais x2... Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que o x1 mais x2 é maior ou igual que 2 raiz de x1, x2, não é? Então, se a gente mostrar que 2 raiz de x1, x2 e o x3 mais x4 é maior ou igual que 2 raiz de 3, x4, não é? É só usar o caso n igual a 2 ali. Né? Então, esse lado que está aqui é maior ou igual que isso aqui. Não é porque o x1 mais x2 é maior ou igual a esse, x3 mais x4 é maior ou igual a esse. Agora isso aqui é maior ou igual que o raiz de x1, x2 mais raiz de 3x4 sobre 2. Não é? Só cortar o 2. Então vamos para o outro lado. Tá, agora isso aqui é o quê? Isso aqui é média aritmética de dois números, não é?
média aritmética desse número com esse. Então isso é maior ou igual que a média geométrica, que é a raiz quadrada da raiz de x1, x2, vezes a raiz de x3, x4. Agora isso aqui é a raiz quarta de x1, x2, x3, x4. Não é? Produto é raiz vezes raiz, eu posso colocar a raiz para dentro, raiz quadrada da raiz quadrada e a raiz quarta. Então isso aqui prova o n igual a 4. E agora para provar o n igual a 3, a gente faz... Agora para provar o n igual a 3, a gente vai fazer uma indução contrária, a gente vai usar o n igual a 4. Então eu vou fazer x1 mais x2 mais x3. Ah, já entendi, porque é mais difícil. Porque não tem como somar com o próximo, né? Tipo, a gente somou x1, multiplicou x1, x2, depois x3, x4. Só que nesse não tem como. Se fosse só aqui não ia ter. E esse não ia dar certo. Mas é o que a gente faz? A gente escreve desse jeito. Então isso eu vou usar por caso n igual a 4. Eu quero fazer isso. Escrever menor. Tá, então aqui eu estou somando 4 números. x1, x2, x3 e a média aritmética deles. Então, eu posso, como eu já provei para o caso n igual a 4, eu posso usar o caso n igual a 4. Estou somando 4 números, então isso é maior ou igual que a raiz quarta do produto, que é x1, x2, x3, vezes... Então, isso aqui é verdade. Que é só usar o caso de cima. Esse cara aqui é o x4. Tá, mas agora como é que faz essa conta aqui? Então esse lado aqui dá o quê? Então isso aqui vai dar x1 mais x2 mais x3 sobre 3. Todo mundo consegue ver isso? Né? Porque vai ficar um 4 aqui em cima, que vai cortar com o de baixo. Então isso é maior ou igual que a raiz quarta x1, x2, x3 vezes x1 mais x2 mais x3 sobre 3. Ah? Que 4? É o x4. Não, porque eu não quero usar o x4, eu quero provar por causa n igual a 3. Tá, então agora a gente pode levar a quarta. Então tudo que é positivo, então a gente fica com x1 mais x2 mais x3 sobre 3. A quarta é maior ou igual que x1, x2, x3 vezes x1 mais x2 mais x3 sobre 3. Não é? Então esse cara eu posso cortar aqui. Então aqui corta, aqui o 4 vira 3. Então isso vira x1 mais 3 mais x1 mais x2 mais 3 ao cubo, maior ou igual a x1, x2, x3. E agora a gente tira a raiz cúbica, x1 mais x2 mais x3 sobre 3 é maior ou igual que a raiz cúbica de x1, x2, x3. Era o que a gente queria mostrar. Então, isso prova o caso n igual a 3. Oi. Tá, então, eu quero chegar nisso aqui. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu já sei que vale para o caso n igual a 4. Então, eu vou usar para o caso n igual a 4. Mas quem é o x1, x2, x3, x4 que eu escolhi? Então, eu vou escolher x1, x2, x3 e
E no lugar do x4 eu vou usar o x1 mais x2 mais 3 sobre 3. Né? Então, como a gente sabe que o caso n é igual a 4, todos os números são positivos, então vale que se eu somar esses 4 números aqui, dividir por 4 tem que ser maior ou igual que a raiz quarta desse produto. Mas agora, isso que está aqui é igual a x1 mais x2 mais 3 sobre 3. Aí depois a gente leva a quarta e termina e cai no caso 3. Tá, eu vou parar a prova por aqui. Então fica como exercício para vocês terminar a prova por caso qualquer N. Mas vamos fazer alguns exercícios para aprender como é que isso funciona na prática. Tá, então vamos começar fazendo esse exercício. É o primeiro exercício da aula 8 de vocês. Então pronto, é a mesma coisa que está escrito em cima, mas esse é mais fácil de entender o que está sendo pedido. Isso você consegue entender? Então eu vou fazer esse aqui de baixo, mas é igual o de cima, só trocar o x por A e 1 menos x por B. Então a gente sabe que A vezes B, a média geométrica de AB é menor ou igual que a média aritmética. Quanto é a média aritmética? Meio. Então isso aqui é meio, porque o A mais B dá 1. Então isso aqui implica, a gente pode elevar ao quadrado, então A vezes B é menor ou igual a 1 quarto. Tá a pergunta, o maior valor possível podia ser menor? A priori, o maior valor possível podia ser 1/3, que é menor ou igual que 1 quarto. Mas a gente sabe que não, né? Porque a gente sabe que a igualdade lá em cima vale se o A for igual a B. Então, se o A for igual a B, então se eu pego A igual a B igual a meio, isso, bom, logo, se A igual a B igual a meio, implica que o A vezes B é 1 quarto. Então, a gente conseguiu um valor para A e para B, que o produto dá 1 quarto, e a gente provou que o produto é sempre no máximo 1 quarto. Então, 1 quarto é o máximo possível. Não pode ser maior do que 1 quarto para a desigualdade das médias. E a gente tem um valor que dá 1 quarto. Podia ser que o máximo ainda fosse menor ainda, mas não é. Tem um que dá 1 quarto. Tem, acho que é o 3. Não, é o 4.
Então façam esse agora. Tá, então a gente quer achar um valor máximo para o AB ao quadrado. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a desigualdade das médias, não é? Então a gente está com A vezes B vezes B. Certo? Então talvez a primeira coisa que a gente poderia tentar é fazer isso aqui. Então a gente toma a raiz cúbica de A vezes B vezes B. Isso está menor ou igual ao quê? A mais B sobre 3. Então isso dá o quê? Então o AB ao quadrado é menor ou igual que 1 mais B sobre 3 ao cubo. Não é? Agora 1 mais B é no máximo quanto? Ah, eu passei a raiz cúbica daqui para o outro lado, eu levei tudo ao cubo. Menor que 2, não é? Então isso aqui é menor que 2/3 ao cubo, que dá 8 sobre 27. Então não deu muito certo. Está grande ainda o nosso valor, 8 sobre 27, a gente quer 4 sobre 27, que é metade disso aí. Tá, mas o que foi que deu certo no último problema que não está dando nesse? No último problema, aparecia aqui desse lado de cá, né, dava um número, né, não tinha esse B aqui, dava 1. Como é que a gente faz para aparecer 1 desse lado de cá? Não, mas se eu somar A, vai aparecer um A ao quadrado do lado de... Vai aparecer um A aqui também. Divide por B? Mas ele vai tirar o B daí. É, aí vai ficar A sobre B. Então, tá, aqui deu errado porque apareceu 1 mais B, né? Seria bom se aparecesse só 1 ou 2, sei lá. Divide por B o quê? Aí vai ficar 1 sobre B. Então o que a gente faz? Então eu quero somar 3 números que dê 1. E eu sei que A mais B dá 1. A mais B mais 0. Mas aí o produto vai aparecer um 0 vezes aqui, que vai dar 0, não vai servir para nada. Mas se o A aparecer 2 vezes, vai aparecer um A ao quadrado. 1 sobre A vezes B. Somar 1 menos B. Bom, 1 menos B é A. Tá, o que eu tenho que fazer aqui para isso aqui ficar certo? Não, eu não quero escrever mais nada ali. Não, eu não quero escrever nenhum fator mais ou menos ali. Coloca que... B igual a 0. Porque você colocou ali A mais B igual Então isso dá 1, não dá? É, porque de B sobre 2 mais B sobre 2 vai dar 0. Então isso aqui é a média aritmética de 3 números. Então é maior ou igual que a média geométrica. Raiz cúbica de quem? A vezes B sobre 2 vezes B sobre 2, não é? Então raiz cúbica de AB ao quadrado sobre 4 menor ou igual a 1/3. A gente eleva tudo ao cubo. AB ao quadrado sobre 4 menor ou igual a 1 sobre 27. AB ao quadrado é menor ou igual a 4 sobre 27. Então todo mundo entendeu?
Porque sobre 4 o quê? Aqui? 2 vezes 2, 4. Vai. Tá, vamos mostrar isso aí agora. Então, esse é o 10 dessa aula. Vamos lá, 5 minutos para vocês fazerem, para a gente poder terminar a aula. Então, a gente pode fazer esse produto 1 sobre x vezes isso aqui. Então, vai dar 1 sobre x mais y, né? 1 sobre x vezes 1 dá 1 sobre x. 1 sobre x vezes xy dá y. Mais 1 sobre y mais z. Então, a gente quer mostrar isso aqui. Então, a gente quer mostrar que uma soma de alguns números é maior ou igual a alguma coisa. Então, você sempre lembra a média aritmética, né? A média aritmética maior ou igual que a média geométrica sempre diz que uma soma é maior ou igual que um produto. Então, vamos ver o que isso diz pra gente. Então, agora a gente vai usar aqui a média aritmética. É maior ou igual que a média geométrica. Então, o que é a média aritmética desses? Então, a média aritmética é a soma 1 sobre x mais y mais 1 sobre y mais z sobre 6. Então, essa é a média aritmética. Quem é a média geométrica? A média geométrica é a raiz sexta do produto. 1 sobre x vezes y vezes 1 sobre y vezes z vezes 1 sobre z vezes x. E agora esse produto é fácil de calcular, não é? Y corta com y, z corta com z, x corta com x. Então isso dá 1. Raiz sexta de 1, que é 1. Então agora a gente sabe que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Então isso aqui implica que 1 sobre x mais y mais 1 sobre y mais z mais 1 sobre z mais x sobre 6 é maior ou igual a 1. E aí acabou, né? É só multiplicar tudo por 6. Então a gente passa 6 para cá. E a gente prova o que a gente queria provar. Bom, só uma observação. Também usando as desigualdades médias para provar isso aqui, que x mais 1 sobre x é maior ou igual a 2. Né? Porque o produto vai dar 1. Então, se a gente usar isso aqui, né? Então esse cara é maior ou igual a 2, esse cara é maior ou igual a 2, esse cara é maior ou igual a 2. Aí a soma tem que ser maior ou igual a 6. Então isso aqui vocês podem fazer em casa. A gente termina aqui.